Olá, tudo bem pessoal? Poxa, que saudades que eu estava de todos vocês. Eu sei que fiquei praticamente 2 meses sem postar vídeos, mas aconteceu muitas coisas de lá pra cá. Uma delas foi a descoberta recente de que o espinossauro seria um réptil aquático. Outra que alguns de vocês não sabem, foi que eu fiz um livro. Sim, um livro, mas eu dividi ele em 3 partes. Todos os exemplares estarão na descrição do vídeo ou no comentário fixado, beleza? Então vamos logo para o vídeo. Introdução à paleontologia. Hoje, abordaremos a paleontologia, mais precisamente os fósseis. Porém vamos por partes. O primeiro que vamos começar é o que é paleontologia. A paleontologia é o estudo de organismos que eram vivos em eras geológicas passadas. Sim, para se tornar paleontólogo é necessário ser formado em biologia e geologia. O termo paleontologia vem do grego, que significa estudo antigo, ou estudo da Terra por meios de fósseis, ou seja, também extraído da Terra. O que são fósseis? Fóssil é tudo que no passado foi um organismo vivo ou que tenha vindo de organismos vivos. Exemplo: micro-organismos, plantas, excrementos, animais mortos que no passado teria passado por um processo chamado mineralização ou permineralização, que também é chamado de fossilização, petrificação e etc. Mas como acontece esse processo? Bem, simplificando, é o processo que acontece, ou envolvimento de minérios em organismos, que resulta na transformação de uma forma orgânica de calcário, sílica, entre outros, que com tudo isso sejam preservados por vários anos ou milhões de anos de acordo com o evolucionismo. De acordo com a datação radiométrica, a vida teria surgido há aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Mas por que tanto envolvimento com a geologia? Bem, a geologia é uma das geociências ou ciências da Terra, que estuda a Terra por meio da crosta terrestre, pois nela existem milhares de informações biológicas altamente preservadas, que poderiam nos mostrar como era a vida na Terra em determinada era geológica. As eras geológicas se dividem em 5, são elas: arqueozoica, proterozoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica. O período geológico atual que estamos vivendo hoje é o Quaternário e a época seria o Antropoceno, e não mais o Holoceno, que seria a escala de tempo que foi encerrada em meados do século XX. Porém existem quem defendam que ainda vivemos no Holoceno evolucionário. A paleontologia é uma ciência incrível, fundada há mais de 200 anos, e está sendo usada até hoje como amor à ciência e à vida na Terra. Porém, como eu mencionei, estamos no Antropoceno, ou seja, período ou época geológica provocada ou estabelecida pelas ações dos seres humanos, como o excesso uso de combustíveis fósseis, metanos, CO2 e etc. O criador da palavra dinossauros foi O. Richard Owen, que a criou em 1841, que ao contrário do que se pensam, ele era criacionista, porém defendia muito a paleontologia, assim como eu faço hoje há mais de 179 anos depois. Diferenças entre a paleontologia e a arqueologia. A paleontologia estuda os processos naturais deixados por organismos que eram vivos que existiam em eras passadas, porém antes de qualquer humano ter surgido, no Paleozoico, Mesozoico ou início e metade do Cenozoico. Porém a paleontologia está envolvida com a antropologia evolucionária. Agora a arqueologia estuda as civilizações humanas e suas obras, como construções, esqueletos humanos, produtos e utensílios humanos como vasos, colares e até armas como espadas. A ampla discussão do evolucionismo e do criacionismo preparam o século XIX para uma rápida expansão científica entre geologia e paleontologia. A paleontologia se divide em algumas partes. Micropaleontologia é o estudo paleontológico que se ocupa em observar e analisar fósseis de organismos microscópicos. Paleoicnologia
área que se ocupa em estudar os vestígios de organismos de eras geológicas passadas como pegadas e excrementos. Paleobotânica, onde os cientistas se ocupam em estudar as plantas fossilizadas de eras geológicas passadas. Paleobiologia, que se ocupa em estudar os conceitos evolutivos e ecológicos. Paleozoologia é o estudo de animais fossilizados de eras geológicas passadas. Paleoecologia, onde se ocupa em estudar a ecologia de várias eras geológicas atrás. Porém, existem muitos outros. Vamos agora falar um pouco sobre a estratigrafia. A estratigrafia ou estudos estratigráficos é um ramo da geologia que, por sinal, é relativo à paleontologia, onde se estuda as formações, camadas e sucessões, simplificando o estudo geológico que se ocupa em observar como esses eventos teriam formado as rochas e como elas são hoje, nas rochas como exemplo, metamórficas, sedimentares e entre outras. O que são rochas sedimentares? Rochas sedimentares são rochas formadas por deposição, cimentação ou consolidação. O Brasil tem muito nessa área. Para quem pretende seguir a carreira de geólogo ou paleontólogo, recomendo muito. As rochas sedimentares são formadas pela decomposição de rochas pré-existentes ou erosão, as chamadas rochas sedimentares clásticas. O que são rochas metamórficas? Rochas metamórficas são basicamente derivadas de transformações de outras rochas, como as magmáticas e sedimentares, na qual passa pelo processo de modificação em composição atômica. Seres principais de cada era geológica. O Oceano Proterozoico era repleto de estromatólitos, ou seja, os primeiros seres vivos, que por sinal, eram procarióticos, ou seja, possuíam célula porém sem núcleo, simplificando, era representados por uma abundância de bactérias. Paleozoica, um dos principais seres a existir nessa era geológica, seria o Anomalocaris, um dos maiores predadores do período cambriano, se não for o maior. Mesozoico, onde os mais incríveis répteis se desenvolveram como os dinossauros. Um exemplo deles era o Tiranossauro Rex, praticamente o predador mais poderoso de todo o Cretáceo, possuindo uma mordida superior a 5 toneladas. E agora vamos para a nossa era geológica atual. O Cenozoico, um dos principais seres dessa época, seria o mamute, porém vou citar os seres humanos e outros mamíferos como tigres, dentes de sabres, megalodontes, etc. Para fechar, a paleontologia ganhou muito no século XX e esperamos que no século XXI ela venha mostrar e se desenvolver muito mais que no século passado. Pois desde jovem foi a área científica que mais me chamou a atenção. Eu sou o futuro professor Arthur e esse foi mais um vídeo dedicado a ciências paleontológicas. Versão brasileira Jurassic Clips. Olá, tudo bem, pessoal? Poxa, que saudades que eu estava de todos vocês. Eu sei que fiquei praticamente 2 meses sem postar vídeos, mas aconteceu muitas coisas de lá pra cá. Uma delas foi a descoberta recente de que o espinossauro seria um réptil aquático. Outra que alguns de vocês não sabem, foi que eu fiz um livro. Sim, um livro, mas eu dividi ele em 3 partes. Todos os exemplares estarão na descrição do vídeo ou no comentário fixado, beleza? Bem, eu só queria fixar os resultados das provas de alguns inscritos do canal, que foram aplicadas a eles. Bem, o primeiro é o Benício, 8.203 pontos. O próximo é Ismael com um total de 6.000 pontos. O terceiro é o Rafael, 4.000 pontos. O quarto foi o Paulo, com um total de 1.000 pontos. E o último foi o Gabriel, que atingiu os 4.000 pontos. Bom, era só isso mesmo. Até o nosso próximo encontro. Abraços.